Olá pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um podcast da Moshi. Hoje eu estou aqui com o querido Jairo, né? Bom, não precisa nem apresentar, o pessoal não sabe quem é Moshi, mas Jairo todo mundo conhece no mercado, né, Jairo? Eu queria agradecer a sua presença, né? E começar abrindo já, fazendo uma pergunta para você, como é que você começou, como é que foi o começo da sua jornada, né? Pois é, mas obrigado aí, né, aos que vão assistir também o nosso podcast. É uma honra, né, Obrigado. você me convidar, né? E eu vim de Campinas, enfrento o trânsito, né? Eu Sim. costumo dizer o seguinte, moço, que Deus criou o mundo e tudo que tem no mundo, mas o trânsito de São Paulo não foi Não, Deus, não foi. né? Bom, na verdade, assim, eu comecei com 16 anos, no sul do país, né? Eu saí da minha terra natal em Santa Catarina, fui para o Rio Grande do Sul e fui trabalhar na Novo Hamburgo Seguros, uma empresa gaúcha, a única seguradora que era fora de uma capital, né? Curioso. E Com foi uma, quantos anos você saiu de Santa Catarina? eu tinha 15, 15. Ah, 15. viveu bastante. É, Ah, aí eu fui trabalhar, na primeira semana que eu estava lá, alguém me mandou lá, fui no prédio lá e o cara simpatizou comigo do RH e me contratou. E aí eu trabalhei como auxiliar de contabilidade, trabalhei lá dentro da companhia, fui entendendo o que era. E depois de 5 anos eles tiveram uma seleção de jovens para sair, para ir para sucursais do país. Então tinha vaga em Curitiba, em Florianópolis e em São Paulo. Nenhum dos 3 selecionados queria ir para São Paulo, eu era um dos 3. Aí eu coloquei nas mãos de Deus e deixei ir. E aí mandaram para São Paulo. Eu tinha 19 anos, nunca tinha andado de avião, peguei avião, sabe, aquelas temores de jovem, né. Cheguei em São Paulo, aquela capital maluca, assim, a gente só ouvia e poluição, aí, acidente, com quantos anos isso? isso com 19 para 19 20, para né. 20. Aí eu fiquei em São Paulo, na capital, na Novo Hamburgo, 14 anos, né. Então ali eu construí a minha história, meu casamento, minha companheira, que é a Kátia até hoje, né, 30 e poucos anos. E aí eles mandaram abrir uma filial no interior de São Paulo, a mesma Novo Hamburgo. E aí eu fiquei mais 10 anos na Novo Hamburgo, em Campinas, e de Campinas atendendo todo o interior do estado, quando a Bradesco então comprou a companhia. Certo. E aí eu entrei na Bradesco, fiquei 6 anos na Bradesco, Você e, fazia o que exatamente nessa época na Bradesco? bom, quando na Novo Hamburgo eu fui galgando posições, graças a Deus fui crescendo profissionalmente e cheguei a gerente regional. Todo o Certo, interior do estado era eu quem cuidava. comandava. Tinha 11 escritórios, né, e é curioso que eu abri o escritório em cada uma das regiões administrativas do estado. Quando o estado criava uma região administrativa, eu ia criar um escritório, porque eu entendi que eles estudaram essa questão econômica, então eu voltava um polo da Novo Hamburgo lá. E aí a Bradesco comprou, eu fiquei 6 anos na Bradesco, depois a Bradesco tinha criado uma companhia União Novo Hamburgo, que era a fusão da União com a Novo Hamburgo. Ela Tá. criou essa companhia, ficou 6 anos, depois ela encerrou, e aí eu tinha que tomar uma decisão, eles queriam que eu ficasse no grupo, e eu queria sair, e aí eu propus a assessoria, isso foi em 2004, então 20 anos, 20 né, de anos. assessoria. E foi isso que aconteceu, né, a gente já tinha uma história no interior, já tinha, eu costumo dizer assim que, a Christie está representada no interior, de Jundiaí até a Barranca do Rio. Então Ah, se você legal. tropicar nas pedras, você cai no Paranazão. Então a gente já montou a Christie Assessoria, fruto da Bradesco Seguros, já com as ligados às filiais da Bradesco. Então a gente tinha estrutura no interior inteiro. Então hoje a Christie é uma empresa com Fora o know-how que você tinha já tudo do interior, né? tudo, tudo. Eu rodei esse interior, assim, Isso é importante, né? pô, É. eu queria Em dizer para São você, Paulo isso não existe, né? Mas no interior isso é muito importante. sim, Dá muita sim. importância para As isso. pessoas ainda valorizam muito o contato É humano, a isso. É visita. outro tipo de contato, É. né? Do Hoje comercial. hoje quando como a Christie está grande já, a gente tem 2.500 corretores, né, representados, e eu não consigo mais fazer o que eu mais amava, que é visitar corretor. É ir Certo. lá no corretor, ajudar ele a desenvolver e começar a conversar com ele, o que ele precisa, o que dá para ajudar. Então, quando eu apareço às vezes, os caras falam: "Pô, cabeça de bacalhau", né. Porque Existe mesmo, né? exato, o É. cara existe, porque eu sumi do mapa de muita gente, né. Então, nos encontros que a gente faz, seguradores fazem regionais e tal, então eu reencontro muita gente. Mas visita mesmo, de rotina, como eu A gente fazia, vai se distanciando. Muita gente é fala, pô, é uma é, pena, porque isso faz muita diferença, o né. podcast é uma maneira legal da gente aparecer, né?
Sim, Por exemplo, que sim, nem você vai sim. divulgar, a gente divulga, porque tem muita gente que fala assim, nossa, o Moshi existe, o Moshi não é um sistema? Como? Pois é. O Moshi é uma pessoa? Então, você é conhecido assim, né? Sim, sim, sim. Moshi, você fala no O sistema. sistema. Na minha equipe também está assim, o sistema Moshi. É. Né? Eu falo, o Moshi é o Maurício. É. Moshi é o Maurício. Tá. E a Cristi é teu sobrenome, né? Sim. E por acaso você é cristão também e Sou. pegou uma carona também, né? Sou cristão. Inclusive, a minha história, assim, eu sou cristão raiz, né, que eu chamo, né? Meu pai, inclusive, é pastor, né, Que evangélico. bacana, não sabia disso. E aí, Cristi, a tradução é Cristo. Isso. Né? E aí a gente achou o nome forte no começo. Mas é sobrenome mesmo, né? É sobrenome. Olha que bacana. Porque vem da Europa via Estados Unidos. Então, a grafia original era K, com K, Christ, né? Aí, com a vinda para os Estados Unidos, virou CH. Tá. Mas o mesmo sentido, né? Que é Cristo, né? Então, ficou isso. Então, quer dizer, seu nome está escrito no Árvore da Vida e ainda tem Cristo no nome. Muito assim, bom. É um nome bastante importante, né? Eu valorizo bastante isso. Família também, né? Essas são as minhas origens, né? São os meus valores, meus princípios, né? Então é isso. Corretora você nunca teve de seguros? Não tive, e aí eu vou falar uma coisa para você que eu gosto de te falar. Eu acho que a assessoria como a minha não deve ter corretora e nem concorrer com corretor de seguro. Então, esse é um princípio que a gente marcou lá, se você for ver nos nossos princípios, está escrito para os comerciais e para nós, não concorrer com corretor de seguro. É um dos princípios que a gente tem. Sim. A gente não concorre. Então, ninguém vende seguro. Nós atendemos corretor de seguro. Isso é princípio. Você sabe que eu não tirei nem SUSEP por causa disso, né? Para corretor não achar que, de repente, eu posso trabalhar com o segurado. Eu deixei de tirar SUSEP por isso. Então isso é importantíssimo para nós e é um valor que a gente vende para o corretor, né? Diz, olha, a gente não vende seguro. Porque muitos procuram, né? Veem o nome, a assessoria de seguro. Isso, vem procurar seguro. Não. Ótimo. Eu posso te indicar alguém, eu faço um caminho para você, mas eu não vendo. É o que eu faço aqui. Quando aparece alguém que sempre me procura, moço, você trabalha com seguros, né? Eu falei, não é assim que funciona. Eu atendo, né, corretores, assessoria, seguradora, mas não... Aí eu indico. Aí eu pego mais ou menos o perfil daquele segurado, falo, acho que aquela corretora vai se enquadrar melhor. Vou e indico um amigo para lá, e eles são bem atendidos, né? Aquelas corretoras que atendem melhor. É por aí. Então é princípio, é valor, e a gente leva isso sério pra caramba. Né? Tá. Antes da gente continuar aqui, eu queria que, isso eu sempre pergunto para a assessoria, explica para o corretor que está assistindo a gente agora, que ainda não tem uma assessoria e não sabe o quanto que é importante, o que ele está perdendo, por que é importante uma assessoria de seguro? Algum segurador não vai gostar, às vezes, das coisas que eu falo, né? Mas, enfim, primeira coisa que eu insisto em dizer assim, assessorar significa, a palavra é literal, né? Eu vou assessorar o corretor. Então, o que acontece? A gente é contratado pela seguradora para atender o corretor. Então, a seguradora que nos credencia para exercer essa função. Então, aí a gente atende para ela, o corretor, como se fosse um funcionário terceirizado. Então, em vez de ela colocar um funcionário para atender aquele corretor, nós fazemos o trabalho que um funcionário faria, né? E aí é importante dizer para o corretor que é fundamental assim, nós somos remunerados pela seguradora e não ficamos com parte da remuneração do corretor. Isso é uma confusão literal. É importante isso. Então, toda vez que eu entrevisto, e na Cristi eu faço questão de entrevistar, a primeira entrevista sou eu que faço. Dá um trabalho danado, mas eu faço. Por quê? Porque eu quero dizer essas coisas para ele. Né? E também a assessoria é o melhor caminho para ele começar, por exemplo. Perfeito. O corretor que está começando. A gente ajuda ele com cadastro, né? A gente ajuda ele a conduzir os passos que ele tem. E não custa nada, né? Reforçar isso. Não custa nada. Porque a comissão não mexe em nada. Exato. Ele recebe o que é dele. Eu insisto em dizer assim, o teu cadastro é feito na seguradora. A tua remuneração vem da seguradora para você. Eu sou o elo de ligação que vai fazer a ponte e que vai fazer a responsabilidade de um funcionário que vai te atender e vai cuidar de você, vai te orientar, vai te treinar, Perfeito. Vai né? Então, e uma outra coisa importante é a seguinte, por isso que eu falo que às vezes a seguradora, mas ela vai me entender, né? Eu tenho que atender tão bem ou melhor do que um funcionário da seguradora, porque
eu vivo daquilo que ele vende. Isso. Se ele vende através da minha assessoria, eu ganho. Se não vende, não ganha. Se eu não vendo, eu não ganho. É simples, né? Então, assim, isso é um princípio que o corretor entende. Você fala para ele, e o tempo vai mostrar para ele que a gente realmente faz isso porque a gente precisa, né? Porque a gente quer e porque a gente tem qualidade para atender ele tão bem quanto, né? É isso aí. Quantas as diferenças do interior e São Paulo? O que você acha que é uma das características principais do corretor do interior? Eu posso daqui de São Paulo chutar algumas, né? Mas você vivendo com eles... Eu diria assim, ó, uma das coisas, primeiro que o relacionamento dele com o cliente é normalmente muito mais próximo do que a distância que São Paulo exige. Perfeito. Por direito de locomoção, por isso, por aquilo. Então, quanto mais interiorizado você vai, cidades menores, mais proximidade ele tem com o cliente. É uma pessoa do relacionamento dele, né? Do relacionamento... Do mercado, da família, né? Tanto que há uma confusão, Maurício, assim... o seu seguro é na companhia qual? Não, eu faço seguro com fulano. Com fulano. Com João. Então, ele, o segurado, o consumidor final, às vezes acha que quem está bancando o risco é o próprio João, mas não é. Então, assim, isso é uma coisa no interior. Outra coisa que se tem no interior é assim, pela proximidade, tá? A gente fala do tal do fio de barba, né? Porque seguro é um papel. Vale mais do que... Isso vale tudo, né? Então, assim, na relação, ele valoriza demais esse profissional, né? E há muita pouca troca de corretor, né? O corretor fideliza mais fácil o cliente dele do que quem atende online ou atende por telefone, né? Eu tenho corretor que tem carteira em São Paulo e que ele diz para mim, eu nunca vi o cliente a não ser por vídeo. Sim. Eu não conheço, não sei onde ele mora. Os que ainda aparecem no vídeo. Exato. Tem outros E aí tem outras corretoras que já no interior de São Paulo captam leads, né? Então tem perfis diferentes de corretores, né? Nós temos corretores mais tradicionais, mais conservadores, corretores mais modernos. Isso está invadindo aí o mercado. E o número de corretor que se forma é muito grande. Sim. Está se formando muito corretor, né? Então, tem muita demanda de corretor, todo dia tem, né? A gente está ministro. E aí, assim, com 2.500 corretores, eu imagino que eles sejam bem heterogêneos, né? Tem de tudo. O cara que vende saúde, tem muito seguro rural, né? Tem de tudo. Como é que vocês trabalham com toda essa diversificação de ramos? Pois essa pergunta ela é muito importante para dizer da Christie como a Christie trabalha. Nós somos todos, a Christie é toda segmentada, Maurício. Então, assim, a gente tem especialistas ou por companhia ou por produto. Tá. Por exemplo, se você pega o saúde, nós temos especialistas em saúde, que trabalha as bandeiras do saúde que a gente tem. Nós temos o AlterRE, que também é segmentado. E aí, dentro do AlterRE, nós temos especialistas, por exemplo, numa companhia. Então, quando ele vem para a Christie Assessoria, eu sempre digo para o corretor, você vai receber uma enxurrada de gente para procurar cadastro com você, porque lá nós não centralizamos o cadastro de uma pessoa só. A gente acha que o relacionamento começa já no cadastro. Aí entra em contato com ele 7, 8 pessoas para cadastrar 8 companhias diferentes. E aí ele começa a perceber que a gente vai ter especialista por companhia. Ele se sente até abraçado, né? É uma coisa que... E todos da sua equipe, né? Sim. Então são 47 pessoas hoje. Então, 47 é um número mágico para mim, hein? É porque idade? É um número que persegue, não. É um número que persegue há muito tempo. Então, são 47 pessoas que estão aí para atender nichos específicos. Então, vamos lá, divisão. A gente se divide tem uma equipe especialista em vida e previdência, só mexe com vida e previdência, que é um desafio, né? Porque o corretor não tem crescido bastante, né, vida? Cara, não na velocidade que a gente quer, mas nós não vamos desistir, nós somos meio teimosos nessa coisa, né? Não é bom teimar com o alemão, né? Então, a gente vai... A saúde está rodando também com equipe específica de determinado. Aí a gente tem, na Bradesco, por exemplo, a AlterRE, ela é segmentada em saúde, vida e AlterRE separados. E nós temos especialistas nas três. Inclusive no site é assim, né? Sim. Já no site, na produção é assim. Você comentou, eu lembrei do site. Isso nos inspirou também, né? Porque a Christie, a cada 2 anos, ela tem um lema que a gente segue 2 anos. E esse ano é segmentação.
esses 2024 e 2025 é segmentação. E aí a gente foi na Viés, que a Bradesco criou também, que é a nossa principal parceira, para justamente fazer essa segmentação. Então, o corretor atendido pela Christie, ele tem especialistas para cuidar dele. E isso acho que faz uma grande diferença. Faz para nós e vai fazer para a seguradora também. Né? Por exemplo, como é que alguém vai vender HDI e Elon e vai atender 5 companhias de alta RE ao mesmo tempo? Sim. Eu não vejo um caminho, eu vejo um caminho inseguro ao longo do tempo. Ele não domina tudo, ele não conhece tudo. Uhum. Agora, se ele é especialista naquela companhia, ele conhece o que aquela companhia Perfeito. vende, tem produto que ela tem. Né? E tem algum ramo que vocês não trabalham? Tipo, você comentou aí uns 7 ramos. Os demais não atendem ou vocês procuram atender? Então vamos lá. A Ramos frase que né? permeia a Christie lá, uma delas que eu criei, inclusive, é a seguinte: tudo que o corretor precisa eu tenho na prateleira. Tá. Então eu procuro ter, eu vou assim, o cara pode ser louco ou modesto, né? Eu sou modesto, mas não sou louco. Eu tenho 21 parceiras, Maurício. Tá. E dessas 21 tem companhias só de um 21? produto. Mas só de um produto. Por exemplo, você tem garantia na Junto. Tá. Né? Nós temos especialista em garantia, nós temos especialista em risco de engenharia, nós temos especialistas em riscos mais gravosos, né? E assim e isso são equipes separadas. Por exemplo, o mesmo corretor que ele faz um cadastro com você, por exemplo, para ser atendido no auto e no saúde, ele tem uma oportunidade dessa de um risco de engenharia, ele pode te procurar e vocês vão atender. Sim. Então, isso é importante o corretor saber. Então. É porque hoje o que acontece, que eu vejo muito, ele se perde. Aparece uma oportunidade e ele acaba não pegando. Exato. Né? E aí é uma oportunidade a mais dele estar trabalhando um cliente dele. Esse é um olhar assim que a gente viu até principalmente na Inglaterra, fala do broker, né? Você fala do agente na Europa e fala do broker. O broker é um especialista que trabalha com o agente trabalha com uma companhia e distribui os produtos daquela companhia. O broker ele trabalha com várias companhias e busca soluções para aquele cliente. Perfeito. É isso que a gente busca com o corretor, só que a gente atende o corretor. Então, a gente busca soluções para ele. Então, a gente costuma dizer o seguinte, até um corretor esse tempo me cobrou, disse, você falou que você é a solução para os problemas do corretor, só que você não conseguiu me atender. Uhum. Aí eu digo assim, a gente busca o sim, o não também é uma resposta. Certo. Às vezes você tem riscos que, por exemplo, você falar hoje no empresarial, carne in natura, né, grãos, né, alguns tipos de seguro que as companhias não fazem. Então, você tem a demanda, o empresário tem necessidade, você não tem como atender. É lamentável dizer não, sim, mas faz parte do jogo. Isso está virando rotina, né? Tem alguns riscos que as companhias estão abrindo mão. Então, o filtro lá dentro da Christie é assim, entrou pela Bradesco, um CNPJ lá, tenta fazer, Bradesco CC, não deu, tenta outra, e acaba saindo naquele departamento que a gente chama de outras CIAs, outras seguradoras. E lá nós tentamos uma proposta para o corretor. Quando é não, normalmente o não sou eu que falo. Falo, tentamos todas as saídas, mas não conseguimos te atender. Lamentavelmente. Uhum. Colchão, né, espuma, né, é difícil. Tem coisa que não tem. E aí às vezes o empresário tem uma planta muito legal, com os protecionais tudo bem feito, mas não consegue colocar o seguro. Tá. E como é que é o dia a dia desses 2.500 corretores? Porque eu imagino que se os 2.500 ligados no mesmo dia, você vai ter um problema, né? Como é que é no dia a dia? Você percebe que no começo vocês ajudam um pouco mais, depois vocês ficam um pouco mais de retaguarda? Como é que funciona isso? Sim, é isso. A gente, na verdade, a nossa função, quando a gente fala em assessorar, é também ensinar ele a fazer, né? À medida que você vai tendo mais proximidade, você vai instruindo ele a fazer. Isso os comerciais fazem e ele entra na rotina do DNA dele do dia a dia. O comercial acaba depois ficando numa situação de atender as dificuldades que ele encontra, os sistemas, ou assessorar ele o tempo todo. E mais hoje, a função da assessoria está sendo em distribuir o produto de seguradora e incentivar a venda. Né? É o que a seguradora, no fundo, quer de nós, né? Assessorias, que a gente distribua o produto dela. Né? Então, é isso. Mas corretor tem, por exemplo, turnover, troca de funcionário, você tem que ir lá voltar. Né? O corretor está começando, ele tem dificuldade, ele vai dar mais trabalho no começo, mas com o tempo ele vai acabar sendo quase com
autodidata não diria, mas ele vai aprender a fazer sozinho. Essa é a ideia, né? Essa é a construção. Tem uma outra imagem que eu acho que é bem errada, que os corretores têm, que só o corretor que está iniciando que precisa de assessoria, o que não é verdade. Não é. Eu tenho exemplo de corretores meus que trabalham com a Moche, que são muito grandes e que, mesmo tendo oportunidade de sair da assessoria, voltou porque ele é melhor atendido na assessoria do que direto, né? E ele é atendido hoje pela assessoria, ele prefere. E eu queria que você citasse exemplos disso, de como é que é esse dia a dia, porque você deve ter corretores desde o início, o cara fica para sempre ali, né? Tem. É duro perder, né? A gente sofre quando perde um corretor, né? E tem alguns movimentos de mercado que atrapalham um pouco a assessoria, mas a grata surpresa com o tempo é o seguinte: corretor, esse momento atual, eu acho que até pela pandemia, pela tecnologia, as seguradoras começaram a usar muito recurso tecnológico e não ter essa presença física, né? Não citar nomes de seguradores, você sabe que realmente... O que está acontecendo com o corretor? Por exemplo, um corretor que era exclusivo da companhia X, ele saiu daquela companhia de exclusividade e está procurando nós para trabalhar outras bandeiras. E outra coisa agradável, uma coisa até recente que aconteceu, que eu acho bem legal, o corretor nos procurar, por exemplo, para colocar todas as seguradoras e operadoras de saúde dentro da Christian Assessoria. Porque ele acha que é muita informação, muita demanda, muita procura, e ele não tem condição de acompanhar. E aí ele diz assim: bom, mas vocês estão a par de tudo, vocês são treinados, frequentam eventos, vocês estão a par do que está acontecendo no mercado. Então, o cara chegou... Se sente mais seguro, né? E entregou todas as demandas de saúde para a gente. Outro que não comercializava a saúde, desejou fazer saúde, chamou a gente, olha, cuida para mim, cadastra nas bandeiras que você tem e me ajuda aqui. Colocou uma funcionária lá, ela cria a demanda e manda para nós ajudamos ele começo, meio e fim. Então, assim, isso é agradável de ver, isso é gostoso de ver, né? Mas esse movimento da seguradora é verdadeiro, né? Não vou dizer atender melhor, mas estar mais próximo, estar perto dele, né? Não desligar o telefone, né? Atender ele até mais tarde. Aquele chatbot que você é o 100º da fila. Exato, né? E depois, isso não tem com a gente, porque o comercial que atende uma grade de corretores, o corretor tem o celular dele, liga para ele, passa o WhatsApp para ele, e se a resposta não vem, hoje aconteceu uma situação, eles tentam o caminho, aí chegam numa altura, apelam para mim, e eu já sei que nessa hora eu preciso, né, matar a situação e encontrar uma solução para ele, porque ele já veio escalando, né? E aí chega no titular da assessoria e diz: olha, eu preciso de uma ajuda que a tua equipe não está conseguindo me atender. E aí a gente vai, com o relacionamento que a gente criou, buscar uma solução mais fácil para ele, né? Eu vejo isso como um grande pecado em tecnologia, porque tem muitas empresas que, ao invés de usar a tecnologia como ferramenta, acabaram substituindo o atendimento só por ela, né? Quando ela deveria ser um complemento. Então, ao invés de usar um chat a seu favor, é aquilo. Acaba saindo numa fila de chat que você nunca é atendido, e as reclamações dos corretores hoje são diversas. E aí, com a assessoria, não tem isso. E no último caso, ele pega o telefone, ele liga e ele fala com alguém. Pois você está falando uma coisa muito importante que aconteceu na pandemia. E o Sincor liderou uma tarefa junto com a FENASSEG, falando de um atendimento humanizado, né? Você tem atendimento de assistência, por exemplo, através de um robô. Tem limites para as coisas, né? Eu acho que a partir de um determinado momento, tem umas companhias que internalizaram o atendimento. Continuam com o prestador que tinha, mas tem equipe própria para resolver os BO. Então, tocou tantas vezes, o cara... a segunda tentativa já vem uma pessoa, um ser humano falando com isso. Faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme. E a gente tem experiências aí de companhias que não teve BO. Não teve problema. E outras tiveram N problema, né? E justamente as que tinham esse atendimento robotizado. No começo, quando começou o chatbot, como eu desenvolvo, a gente começou a desenvolver na época e tinha um macete que era você ver qual era o nível de insatisfação do cliente. E quando ele estava alto, o que você fazia? Você fazia o transbordo para um atendimento humano.
E uma das formas de você fazer isso era ofendendo, falando palavrão no chatbot. Então, no começo funcionou muito. Eu era atendido ruim em algum lugar, eu escrevi um palavrão, você está sendo direcionado. Hoje tiraram. Hoje o chatbot, se você ofender ele pede desculpa, ele diz que está fazendo o melhor dele e não manda para o atendente, né? Esse atendimento humanizado é fundamental. Ainda mais no interior, né? E é isso que a gente faz, que aquilo verdade, né? valoriza muito. Né? A gente tem essa proximidade, a gente tem esse relacionamento por exemplo, assim, eu me lembro quando tinha o telefone fixo, você sabe que um telefone fixo não tem mais, sim, né? Sim. Tinha o telefone fixo, eu estava dentro do escritório. $2.000 uma linha. Sim, isso lá atrás, né? Mas eu estava, nós chegamos a ter 16, 20 linhas no escritório da Novo Hamburgo, né? Mas a gente estava lá dentro e tocava, quando tocava a quarta vez o telefone, eu atendi. Eu era muito chato com o meu pessoal. Porque, assim, eu acho que isso é importante. Se o cara liga porque ele precisa... Realmente, você me lembrou disso, porque tinha realmente o número de vezes, se demorar para atender, já era considerado uma qualidade ruim de atendimento. Exato. Nossa, vocês demoraram para atender, não é? E o cara que estava ligando, Maurício, ele estava querendo uma situação, precisa, e às vezes está nervoso, exatamente. Né? E tal. Então você precisa dar. Quando você põe esse atendimento humanizado, muda tudo. Falar com uma pessoa já é outro. Ainda mais uma situação que ela está precisando. Exato, exato. Muito bem. E toda hora as companhias, você comentou, são 21 parceiras, né? Parceiras. Então, 2.500 corretores. Aí o que acontece? Toda hora é produto novo, toda hora é cláusula nova, é mudança de produto. Agora, até isso, a IS agora é até tal valor, essa cobertura não tem mais, essa rede credenciada não tem mais. Como é que vocês fazem essa atualização disso tudo para os corretores? Pois é. E isso é uma preocupação, né, Maurício? Porque, assim, o que a gente faz, na verdade? Bem ou mal, a gente reproduz os comunicados das seguradoras. Isso é importantíssimo. Não pode deixar de informar. Perfeito. Porque isso, na verdade, está no contrato de todas as assessorias. Estão fazendo isso já pelo Motion ainda não? Que tem uma opção no Motion para você fazer essa divulgação. E faz internamente. Não sei se está usando. Não, ainda não está usando. Dá uma checada que isso é bem legal. Aí eles começam a receber o comunicado por lá, eles podem participar. O que a gente já tem, pela Motion, que está funcionando, é a comunicação institucional. Então, todas as comunicações institucionais da CRIST, a gente tem usado para divulgar de uma vez só todos os sei lá, é muito mais que 2.500 e-mails, né? Porque corretor tem vários, né? Então, assim, eu até tinha aqui anotado 5.300. São disparados de uma vez só, coisa que a gente não tinha. Legal. E hoje a gente tem através da tua plataforma lá. Está funcionando muito bem. Então, assim, é institucional. Das seguradoras, como elas são departamentalizadas, então nós temos que fazer o clique por companhia. Quer dizer, isso. Então, o que o Eduardo e a Daiane, que estão acompanhando isso, eles vão ver depois, eles vão... endossar, né? Endossar, eles disseram o seguinte, a gente precisa usar a ferramenta. Então, assim, como é que a gente vai selecionar, por exemplo, todos os corretores que são Bradesco, dá para fazer pelo clique, e os comunicados saírem automaticamente. Isso. E aí, o que eles disseram para nós? Que vocês, com o sistema de vocês, né, Daniel e companhia, né, estão mexendo com nós, ou com a nossa forma de trabalhar, com a estrutura. Vocês estão exigindo que a gente se adapte também a algumas coisas. E eu não estou achando isso ruim, não. Tem algumas coisas que a gente adapta, tem outras coisas que o cliente tem que ser. Exato. Então, a gente tem... É bom que vocês tenham essa visão, porque tem clientes nossos, corretor, assessoria, que não quer mudar. E tem coisa que é importante, né? Ajuda. Não tem modelo perfeito. Né? É isso. Então, assim, a gente já percebeu que a gente pede algumas coisas, outras coisas a gente tem que se adaptar ao modelo para poder... E isso tem sido bom, a gente tem evoluído um monte de coisas aí, né? Tira uma dúvida, você está na região, você está em Campinas, você atende quantas regiões ali do interior? Todo o interior de São Paulo. Todo o interior. Se alguém da capital quiser trabalhar com a CRIST, pode? Ou existe uma regra com a seguradora? Tem. A companhia, as seguradoras têm seus... eu posso falar mais de Bradesco, que é o que eu mais tenho. Eu não atuo fora da região em que aquela filial que eu estou representando, as cidades que ele atende. Mas então, casos esporádicos de um corretor que trabalhava com você, que veio para a capital e quer continuar trabalhando, isso pode acontecer? Olha, está muito mais flexível isso, né? Eu até vejo, né, na Consegue, às vezes a gente discute isso, né,
que na verdade, vai surgir um momento em que essas fronteiras não vão mais existir, né? Porque tem corretoras ou assessorias que já trabalham o Brasil inteiro, né? Isso. Então não tem essas fronteiras. Um dia, eu sei que várias companhias que eu conheço são regionalizadas e respeito bastante isso ainda. Mas até quando, né, isso vai ser verdadeiro? Tá. O corretor tendo filiais fora, né, também isso. Então vai acontecer uma hora que isso vai se quebrar, mas por enquanto a gente tem essas limitações em algumas companhias. Tá, Jairo, pós-pandemia a gente sabe que aconteceu uma grande mudança, né? Todo mundo, né, tava, né, todo mundo presenciou e tecnologia aumentou muito, né? Então, o que que você viu aí de vantagens, entrada da IA? O que hoje você pode dizer que nós avançamos bastante desde a pandemia para cá? Bom, é o que eu disse há pouco, né? As seguradoras aproveitam, e nós também aproveitamos muito esse tempo, começando pela visita. Não tinha conceito de visita online, a visita era pessoal, né? E com a pandemia, a tecnologia criou visitas online. E isso é bom, por exemplo, para a seguradora em relação às assessorias e tudo mais. Facilitou muita coisa, mas criou afastamento também, né? Então, hoje, a gente está buscando um meio termo, Isso. né? Por exemplo, na época, a gente ficou todos home, nos adaptamos rapidamente ao home office e tal. Aí, começamos a voltar, né? E hoje, por exemplo, a Christian, ela não tem mais home office, né? São todos presenciais. Uhum. Os que têm que ser presenciais são presenciais. Aí você vai dizer, bom, mas pode ser um misto? Pode. Mas a gente percebeu que o home office cria, ao longo do tempo, costumes, manias, as teias de aranha que você não consegue remover. Então, a gente, tecnologicamente, evoluiu um monte, né? A gente não pode nem comparar o avanço que deu, são anos de avanço, anos-luz de avanço, né, em termos de tecnologia. E tem a parte boa, que é essa velocidade das coisas. O corretor, você vê, tinha corretor que dizia assim, bom, eu coloco sempre o meu endereço na apólice. Nossa, né? O telefone, né? O e-mail, para que a seguradora, pelo e amor isso, de Deus. isso, se ainda havia, a pandemia quebrou tudo, né? Sim. Não tem como, né? Hoje, a companhia, inclusive, nem imprime mais documento, ela manda eletrônico, né? Graças Vistorias. a Deus, você via as apólices, as corretoras recebiam as apólices para mandar para o segurado. Exato. Não, ele fazia questão. Para ele confirmar se estava certo. E para a seguradora não mandar direto. Exatamente, com medo de que a seguradora pudesse, eventualmente... A seguradora tem os dados dele. Os dados lá, Se quisesse usar os dados, usaria. Então, mas é aquela história. Daí, vistoria online, por exemplo, né? Então, assim, hoje você recebe um link e faz tua vistoria do teu carro, né? Só que tu tem públicos diferentes. Então, eu me lembro que a gente estava discutindo isso várias vezes, né? Dizendo assim, você precisa dar mais de uma opção. Né? Você diz assim, qual é o sistema que você, cliente, quer? Você quer a vistoria presencial, né, na sua casa? Você quer levar em algum lugar para fazer? Ou o link para você atende? Para a maioria, o link atende, mas há aqueles que ainda preferem ou ser atendidos em casa ou ir até um local para fazer a vistoria física. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com tecnologia. Uma vez eu fiz a vistoria do meu carro, dessa forma, e aí o aplicativo da seguradora pediu acesso a tudo. E começou a pedir acesso à minha galeria de foto. Aí quando ele pediu acesso à minha agenda telefônica, eu falei, não vou dar. E eu não fiz. Eu falei, cara, isso é um absurdo. Por que eu tenho que dar esse acesso, entende? Só que, como é 1%. As pessoas dão acesso a tudo. Então, você vê, até quem é ligado em tecnologia acaba não utilizando tecnologia por causa de segurança. E aí acontece, né? Tem que ter a alternativa número 2, né? Sempre. Falando da IA, né? Quer dizer, que a gente já está invadido por ela e vai cada vez mais ser invadido e tal, e sem perceber, né? Você tem hoje seguradoras que só trabalham com linkados, por exemplo, ao teu celular, as tuas informações, você faz tudo por aqui, você não tem que fazer contato nenhum, e usam telemetria, né, para taxar o peso maior, está na forma como você dirige, não mais, né?
E tudo é possível por causa da tecnologia. Sim. Só foi possível por causa da tecnologia. Então, eu acho que a tecnologia é excelente, mas ela não mata o É isso, relacionamento. é uma ferramenta. Exato. Né? Ela precisa ser usada, né, para aquilo que vai facilitar a vida das pessoas e das empresas, mas não perdendo, como você falou, o humano, né, o atendimento humanizado, ou então o contato das pessoas. Eu acho que isso não vai morrer. Essa história de que o corretor ia acabar, né? Nossa, O corretor vai quantas acabar. besteiras nós já ouvimos, né? Pois é. E Os cada... carros, ninguém mais ia fazer seguro de carro. É, tudo todos bem. os carros já são Se todos. comparava com a agência de turismo, comparava com isso. Realmente lá houve uma mudança radical, né? É como você reserva um hotel, como você compra uma passagem, como você vai... Isso tudo Então, mas mudou. olha que interessante. Eu, por exemplo, quando eu vou viajar, a minha esposa ela faz tudo. Então ela realmente ela vai online, ela faz tudo online sozinha. Eu jamais, porque eu não vou perder o meu tempo fazendo isso. Entende? Então já aconteceu de eu viajar sozinho numa situação lá que eu fui com meu filho para a Rota 66, eu projetei a viagem toda. Teve um agente de viagem que fez tudo para mim, porque eu não teria o tempo que ela tem. Eu também não tenho o prazer que ela tem de fazer isso. Entendeu? Então, olha só como muda o perfil na mesma casa. Ela faz tudo eletronicamente e eu não. Eu vou no agente de viagem e falo, eu preciso disso, me ajuda. Que é o corretor de seguro também faz muito disso. Lógico. Eu tô mais no teu perfil também, né? Que o tempo conta, né? Mas... o cara pode ir lá fazer sozinho, mas quanto tempo ele vai demorar para fazer sozinho? Né? E quanto ele vai bater cabeça para fazer sozinho? Isso eu vejo para tudo. Tem coisa que eu tenho conhecimento tecnológico de fazer, só que eu não vou fazer porque eu vou ter que ver vídeo para aprender, vou ter que abrir, estudar, Isso baixar para manual. nós é sofrimento, né? Não, e nós temos tempo, né? O tempo hoje é uma coisa rara, escassa, né? Então a gente tem que focar no que a gente tem que fazer e terceirizar aquilo. Falar, olha, mesma coisa. Você falou de inteligência artificial e você falou de tecnologia e nós estamos falando do tempo. Tempo é caro. É caro. E para o corretor também é caro. Você sabe um dilema que nós estamos vivendo? Por exemplo, nós queremos que o corretor venda seguro de vida. E eu tenho um sonho de consumo que o corretor vá vender vida individual. Sim. Você não tem ideia do quanto é difícil isso. O podcast que eu estava fazendo antes era sobre isso. E ainda hoje o Jesus Maia vem aqui, que é o rei do vida, para falar sobre isso. O quanto é importante. Né? O quanto é importante o seguro de vida e quanto é importante... Eu lembro os corretores, quando eu converso com eles, dizem assim, o seguro no Brasil começou com o seguro de vida individual. Isso eu não sabia. Eu acho. Então, tinha as carteiras de transporte, tinha o patrimonial, mas o seguro de vida, a Sul América era uma companhia de seguro de vida. E o consultor, na época, ia de casa em casa, preenchia a pólice, que era uma pólice linda, preenchia com letra, entregava a pólice, o cara pegava o dinheiro e ia prestar contas no balcão da seguradora. Então, essa cultura já havia. Né? E a gente tem um problema de distribuição e a gente tem um problema também de cultura do povo e você tem um problema do bloqueio do corretor que é imediatista. Sim. E que não consegue ver que uma carteira de vida no médio prazo vai dar dinheiro para ele muito mais que o automóvel. Então essa é a barreira que nós estamos enfrentando hoje. É uma barreira que a minha empresa, como assessoria, Maurício, vai ganhar essa batalha. Que legal. Eu aposto. Legal você levantar essa bandeira. Eu levantei a bandeira, eu contratei o Medina, que vai nos ouvir aí no podcast. Ele tem uma equipe com ele, hoje já são 6 pessoas dedicadas exclusivamente a vender seguro de vida. E ele é hoje um guerreiro, um defensor e um cara que nós estamos criando maneiras de vender para que o corretor se convença de que é importante para ele. E o que a gente puder fazer a nível de tecnologia para ajudá-los... Pois é uma das coisas que a gente vai trabalhar, vai precisar, porque a gente precisa fazer essa virada de chave. Né? E uma coisa, eu li um depoimento que você escreveu aqui, eu queria agradecer, né, inclusive, pelo que você escreveu, mas o que acontece, eu me coloco muito no lugar do meu cliente, né? Eu sinto as dores dele. E uma vez eu estava visitando a assessoria do Rubinho, que você conhece, a Risc, né? Para mim é um cara que ele era visionário. Demais. E aí, olhando a corretora dele, a assessoria, uma vez, eu falei, meu Deus do céu, isso não pode ser assim. Porque toda a vida eu ajudei corretor, né? Eu não trabalhava com assessoria. E daquele dia em diante eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso ajudar vocês. Porque era um processo, porque tem um sistema lá, que é um sistema que tem no mercado, que ele faz um arroz e feijão, mas, meu Deus, tem um universo em volta, né?
E esse universo em volta, os funcionários passavam o dia clicando e fazendo coisa e imprimindo. E eu falei, cara, ele precisa dar um jeito nisso. E aí foi daí que eu tive a vontade de ajudá-los, né? Falei, cara, vamos precisar fazer. Só que é um universo, ele é gostoso o universo da assessoria, porque ele é diferente do corretor, né? O corretor, ele é um universo mais técnico a nível de precificação, de produto, sabe? E o de vocês é mais de atendimento. Vocês focam sempre no atendimento. E aí você pode culpar o Daniel, porque o Eduardo e a Daiane procuraram no mercado soluções para a gente, né? E a gente queria porque queria um sistema que nos atendesse, nos desse a resposta que nós precisávamos. E olha que a gente fez N entrevistas. Até a gente foi para empresas de tecnologia caríssima para ver, né, como seria o modelo. Quando a gente chegou na empresa, ela faria o contrato com você, mas ela terceirizaria as ações. Sim. E cada ação que você contratasse tinha um custo. Isso. E era um horror de custo. Então a gente desistiu. Aí quando a gente estava, a Daiane já usando o BI para fazer todos os relatórios e tal, e aí chegamos numa entrevista com, acho que foi o Daniel, né? O Daniel, eu me lembro bem dele, a entrevista, eles falaram, nós achamos. Falei, gente, pelo amor de Deus, depois de 1 ano, 2 anos tentando, vocês achamos. Por quê, Maurício? E aí vem o segredo, que eu acho que os meus colegas vão entender também. Você tinha uma ferramenta que olhava exatamente o que você disse. Olhava... Corretor. Não. Olhava o segurado. Exatamente. Você enxergava, não necessariamente, não o segurado, e sim o corretor. Uhum. Eu não sei se você já tinha essa ideia, você olhava o corretor de seguro e não o cliente final, que era o segurado. Porque todos os sistemas que tem são voltados para o segurado, para o corretor administrando a carteira junto com o segurado. E a tua visão era olhar o corretor de seguros, e aí foi fácil a linkar com a assessoria, porque a assessoria atende corretor. Mas a gente teve que mudar isso, né? Porque a visão inicial era tradicional. Mas para atender vocês, eu tive que mudar, porque o meu cliente passou a ser o corretor. O cliente final, né? Sempre foi, mas passou a ser assessoria porque o teu cliente não é o segurado, é o corretor. Exato. Então essa que é a mudança. E aí a confusão de sistema, porque nós não precisamos acompanhar a parcela em atraso, nós precisamos acompanhar isso, acompanhar aquilo. Não é o nosso filho. O nosso negócio até é o corretor. E aí você tinha essa ferramenta e o Daniel conseguiu convencer a minha dupla lá, dinâmica, de que era o caminho. E aí a gente começou esse trabalho com você. Então, assim, uma das coisas que o Daniel falou, quando a nossa gestora lá falou para ele, olha, eu levo uma semana para fazer os relatórios para pagar os comerciais. Então isso era ele falou para ela assim, você vai fazer isso em horas. Aí ela falou, para aí. Me explica isso. Não, nós vamos importar os dados, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós temos condições de atender vocês. E aí a gente começou esse trabalho. E aí é bom dizer para você e para quem vai nos assistir e nos ouvir, que depende dos dois lados. Nós temos que fazer a nossa parte. Tem transpiração do nosso lado, né? E a gente está fazendo esse trabalho, porque a gente acredita que isso vai chegar num denominador fantástico. É importante quando a gente tem parceiros assim, que dão feedback para a gente, um feedback positivo, né, construtivo, para que a gente evolua a ferramenta. Né, porque acontece muitas variações e é muito importante que a assessoria, ou no caso, se for a corretora, dê esse feedback. E não é sempre que eles estão dispostos a fazer isso. Né? Querem uma solução mágica, né, que vai funcionar de forma bem automática e a nossa intenção é essa, mas tem ajustes, né? Você quer ver como eles resumiram? Eu falei com eles hoje para pegar o feedback deles, está até anotado aqui. Eles disseram assim... espero que seja bom. Hein? O que a gente, na verdade, ganhou e o que a gente buscava? Primeiro, unificar informações. Eu tinha um monte de informações soltas. Pulverizadas. Soltas. Excel aqui, ali... Exato. Planilha daqui, planilha ali. Bom, eu vou juntar tudo num lugar só. E daí eu tenho a informação, que a informação é a base do encaminhamento e da decisão. A segunda coisa é padronização de processo. Isso. Né? Eu não tinha uma padronização, vocês estão trazendo uma padronização de processo. Eu e a terceira, disso, viu? Então, e a terceira é comunicação uniforme.
que o teu sistema permite que a gente faça uma comunicação uniforme. Era uma comunicação rasgada, né? Dirigida para o segmental, e assim você mesmo disse antes, não, você pode usar a nossa ferramenta para enviar os informes das seguradoras. Então, tudo isso, só esses 3 pontos já resolveriam um monte de coisa que a gente precisava. Fora o que vem, né, com essa questão de juntar os dados, de fazer os relatórios, de ganhar tempo. Né? Imagina, se ela leva uma semana, ela vai levar horas, aí eu vou ter que dar um abraço no Daniel e eu não quero. Tem assessoria que você comentou uma semana, né? Ele gasta 3 dias, o diretor da assessoria fazendo isso todos os meses, 3 dias juntando as informações para poder pagar os comerciais dele. 3 dias. A gente está vendo isso acontecer devagarzinho. Eu tô falando de um diretor que vai para casa dele, fecha a porta e não atende telefone por 3 dias. Isso não existe. Isso não pode existir, né? Esses 3 dias ele está fazendo muita coisa, gente. E todo mês, né? Então, assim, isso vai fazer a diferença para a gente. E a gente já está vendo isso acontecer e, Maurício, está de parabéns, tua equipe também. E a tua equipe é assim, a gente demanda, né, coisas, ou eles dão um prazo, alguma coisa eles te atendem. Mas senão alguém come o fígado aqui. Não, mas a gente vai desenvolvendo aos poucos e junto, né, para construir. Isso. E é uma construção que não vai acabar, né, Maurício? Exatamente. Ela é contínua. Eu tenho umas ideias aí, inclusive esse ano vamos ter umas novidades, porque tem também a gestão do comercial, não sei se vocês já estão usando, você pode fazer a gestão das visitas. Isso é bacana. Está tudo registrado já hoje. Se foi por e-mail, WhatsApp... Então, por exemplo, eu até estava comentando com o Daniel antes. O meu gestor hoje, ele fez uma programação de visitas que o comercial precisa fazer. Visitas presenciais que ele largou mão na pandemia, né? Mas agora nós estamos retomando. Ótimo. E a gente viu que é necessário. Então, ele faz as visitas e registra no sistema. O gestor dele só entra todo dia lá e olha. E aí você cria o morno, o frio e o quente. Aí esse gestor já sabe, olha, ali tem um negócio que eu preciso interagir com o meu comercial. Não é fantástico, porque você tem um raio-x da sua carteira a qualquer momento. Isso já está acontecendo. Que bacana que vocês estão usando. E aí eu perguntei para eles para onde isso ia, aí eles falaram assim, olha, isso vai para um CRM de primeira linha e vai para um funil de venda. Então, futuramente... O que eu buscava ter vai acontecer através de vocês. A gente já tem um CRM com funil que a gente hoje ele está habilitado, acho que só o Gabriel. A gente utiliza na Moshi, né, o CRM para assessoria. Então a gente tem um CRM de corretores que a gente adaptou ele para assessoria. E nós, Moshi, nós temos uma assessoria fake, né? Sim. Nossa para ir desenvolvendo. E a gente utiliza nela. Eles usam para venda aqui, para o corretor. A gente usa o sistema aqui de corretor e de assessoria para atender a gente em vendas. A gente cadastra vocês lá como se fossem corretores, né, que vocês trabalham, mas o nosso caso aqui é para vender o sistema. Então, ao invés de eu estar vendendo um produto como você lá e estar incentivando a venda de um saúde na Bradesco, eu estou vendendo o sistema da Moshi. Entendeu? Então, a gente utiliza aquele negócio, casa de ferreiro, espeto de ferro. Tem que ser de ferro. Então, ou de aço, né? Então aqui a gente utiliza o CRM já para isso. Então, se vocês toparem com pequenos ajustes, a gente libera para vocês. Você já pode... o momento, eu vou voltar lá, se é o momento, a gente vai. Legal. Porque assim, a velocidade a gente... Isso, tem que ir um passo de cada vez. Para ser... Imagina você botar 2.500 corretores para dentro atualizando dados. Isso. Aliás, a gente fez uma atualização de dados, vocês usam? Aquilo é bacana, né? Então, nós estamos usando... disparar para eles atualizarem. Exatamente. Isso, era um sonho do... Eles vão atualizar a base deles. E a base vai copiar os dados. E o comercial vai acompanhar, então, para que todos façam. Então, nós temos Isso era um sonho das assessorias, falar, eu preciso atualizar minha base. Nós demos até um prazo para eles para terminar esse processo. Legal. E a base de dados vai estar completa. Depois, a atualização, né? Aí é aquela coisa de toda mudança que tiver, vai alimentar o sistema e está atualizado os dados sempre ao tempo integral, né? Ô Jair, a Cris tem uma assessoria que eu vejo assim, ela tem bastante preocupação em usar tecnologia, em usar ferramentas, e nem todos os corretores são assim. Vocês
Você acha que esse tipo de trabalho que vocês fazem acaba incentivando o corretor a se mexer um pouco mais com tecnologia? Olha, vai depender. Tem corretor e corretor, né? Tem corretor cujo arquivo dele ainda é É totalmente ficha, né? físico, né? Físico. E tem corretor que já está trabalhando em nuvem faz tempo e etc, etc. Então, assim, vai ter as duas situações durante um tempo ainda. Uma das coisas que a gente tem que olhar para o corretor, e isso as assessorias um dia vão ter que começar, primeiro vão ter que olhar para elas e depois para o corretor, é a sucessão, né? Isso. O processo de sucessão, como é que isso funciona na corretora, né? Porque a gente vê corretoras que não inovam, né? Que não trazem benefício da tecnologia, e elas estão começando a ficar para trás, Maurício. Elas vão Sim. devagarzinho fugindo. É uma história interessante que um amigo meu, pessoal, que ainda faz a soma das comissões na mão, né? Ele vai somando os extratos das companhias, né? E a filha e o genro dizendo, pô, isso aqui já era, pô, não sei o que, mas ele persiste, aí, né? O que ele tem de bom que eu disse para a filha e para o genro? Ele tem conhecimento que vocês têm que absorver. Mas também disse para ele, olha, você tem que abrir o olho para essas coisas novas. Eles sabem agir coisas que eu e você, às vezes, não sabemos. Então, finalmente agora, ela deu uma notícia que realmente as coisas entraram num viés muito interessante para ela e para o marido, de cuidar da corretora do jeito que eles queriam. Eu tive um problema assim com meu pai no começo, né? Porque eu comecei a mexer desde os 12 anos, né? Com 14 já programava. E aí ele não queria automatizar as coisas lá naquela maquininha de papel. Eu falei, pelo amor de Deus, ele quebrou o braço uma vez. E aí eu fui na mesa dele, ele deu uns razonetes na minha mão e falou assim, anota aqui tanto e aqui tanto, para fazer a contrapartida. Eu falei, não vou fazer. Nós vamos colocar um computador aí. Você tá louco? Aí eu consegui convencer ele e tal. Hoje, já há muitos anos, ele utiliza computador e ninguém tira. Aliás, a gente não pode mudar o modelo, não pode mudar nada, é aquele jeito, né? Mas foi muito difícil. Só que depois que ele engrenou, ninguém tira mais. Não tira. Então assim, nós temos as situações variadas, né? Vamos supor assim, corretor bem de uma cidadezinha no interior, que tem tradição, os clientes são fiéis e tal, ele acha que a mudar não precisa, né? Só que o futuro vai atropelar, né? Então... sobre a gente falando da IA antes, né? Eu estava no CQCS, né? E no CQCS eu tirei uma frase que eu disse, olha, essa frase já resolve minha vida. Eu não sei quem falou, hoje eu não posso nominar, mas ele disse, o problema não é só a tecnologia, né? Não é só o avanço, é a IA. É quem melhor se adaptar a esse novo tempo. Esse vai sobreviver. E vai viver bem. Agora, aquele que rejeitar a inovação e não quiser mudar, ele vai ter problema. Então é isso, eu acho que o resumo é isso. Tem uma verdade que diz que assim, gostando ou não, o mundo vai mudar. Adaptando você ou não. Tem coisas que acontecem no dia a dia, que você fala, meu Deus, se isso for para frente, mas já foi para frente. É inevitável. Então tem várias coisas que é inevitável. Que não tem o que se fazer, ou você se adapta ou você morre. Então tem, por exemplo, o mundo moderno, o mundo pós-moderno, uma geladeira que tem os espaços determinados para determinados produtos. Aí você diz, bom, aqui fica a manteiga. Aí a manteiga não está lá, geladeira, está faltando manteiga. Isso. Né? Aí você vai dizer assim, poxa, que mundo nós estamos? Né? Quer dizer, então, aí depois já vem o próximo passo, já manda comprar no mercado. Exato. Aí o próximo passo, já manda entregar. Por exemplo... Tem empresas hoje que você sabe que você manda seus medicamentos que quer para lá, o cara te manda as fitinhas com todos os... Você puxa a sua etiqueta diária e você abre e já tem todos os medicamentos nos horários certos. Eu não tinha visto isso aí. Já tem um tempo isso aí. E para você, a facilidade que dá, porque tem gente que se perde. Será que eu tomei? Será que eu não tomei? Aí você puxa, tem o dia e o horário. E aí quando você abre... vai ter os medicamentos que você tem que ver isso para minha sogra, rapaz. Isso é sensacional, Porque custa um pouco mais caro, né? Não, mas eu cuidei dos meus pais, por exemplo. Eram 11 remédios num dia.
E se perdem, né? Será Nossa, que eu tomei? eu tinha Será que que eu... botar no celular É. o nome do remédio, a hora e o celular despertar para eu É. saber que era a hora de dar o remédio. Então, tudo assim, eu vejo que é etapas. Então, primeiro vamos fazer a geladeira, né? Para o produto não estragar. Depois vamos fazer a geladeira detectar que falta manteiga. Depois vamos fazer a geladeira avisar o mercado. Depois vamos fazer o mercado entregar. Né? Então, é Não tem, isso. é o É isso. avanço É que um não. avanço. Com o sistema é a mesma coisa. Vamos na assessoria, primeiro faz o cadastro, depois o cadastro. Agora vamos fazer as comunicações. Fez a comunicação, vamos para a produção, né? Você vai um passo de Sim, cada sim, vez. É sim, isso sim. daí. É E, isso daí. e aí, por exemplo, com a informação na mão a qualquer momento, você toma a melhor decisão. É isso. Né? É isso aí. Bom, eu queria que você falasse também da Conseg, né? Você participou, voltei como diretor de tecnologia lá, né? E muito falado lá na Conseg. O Jairo. É, Eu queria que você comentasse sobre a importância da Conseg, as assessorias que não fazem parte ainda, como é que funciona. cara, é assim, eu sou suspeito para falar da Conseg, né? Porque a Conseg tinha 2 anos quando eu fui convidado pelo Osmar Bertassino para entrar. E tinha até uma época dizendo assim, se é companhia única bandeira, não pode entrar. E o Osmar quebrou a regra. Ele falou, não, o Jair tem que entrar, você tem que entrar. Entrou, eu entrei na Conseg. E eu entrei com a seguinte frase, eu vou entrar para a Conseg me ajudar, mas eu quero ajudar a Conseg. Então, é uma via de 2 mãos. E foi isso, né? Eu me dediquei a esse trabalho, eu estou lá ativo. Ontem teve reunião, eu acho que até falo demais nas reuniões, né? Mas, enfim, eu trabalhei como vice do Hélio, né? Nesses últimos 4 anos da gestão do Hélio. E nesses 4 anos a gente elegeu, mas a Comitê de Tecnologia começou na gestão do Marco Colantônio, né? Marquinhos, o O Elinho, Marquinho né? e o Elinho era presidente do conselho, o Marcos era presidente da Conseg. E daí o Marcos desenvolveu o Comitê de Tecnologia. E aí, quando eu fui vice do Hélio, né, quem dirige o comitê? Eu me prontifiquei a liderar o comitê, juntei pessoas, né? O Eduardo da Copa Sul, né? Sim. O meu Eduardo, que vocês estão trabalhando, o Eduardo Raia, né? Quem fez parte também é da Ragaz, O Sardinha. o Sardinha, né? O Leandro. O Sardinha teve aqui já. Foi bem legal. Eu vi o podcast muito deles, bom, né? muito bom. Bacana, né? Bom, a Cláudia, eles são fantásticos, né? E aí a gente começou a justamente chacoalhar essa questão, quais as necessidades que nós tínhamos. E aí vou tocar numa ferida com você, né? Que, na verdade, a gente escolheu uma empresa para desenvolver o que eu estou vivendo hoje com você. E, na verdade, meia culpa, eu alijei algumas outros players, né? Focando na Infocap. Fazer ela dar certo, né? E só que a Infocap começou a desenvolver o trabalho estava andando e eles venderam a Infocap para a Aja, né? E aí perdeu-se todo aquele trabalho que nós tínhamos feito com eles. Mas foi um erro, né? Eu acho que a gente devia ter socializado isso, né? Mas é tempo para reparar, sim, né? Sim. E hoje a gente está aqui e eu acho que a Conseg precisa realmente retomar isso, né? E olhar para o mercado de tecnologia, ter esse comitê e ter gente que vai assessorar, né? E por que não pensar em empresas que estão parceiras, né? Eu não sei, acho que o Daniel que me falou, você está com mais ou menos 25 assessorias já. Mas por aí. Então. Já tem o número aí? 25, 26. Bom, então voltando Vamos lá. Então, da Conseg, você acha então que tem espaço para a gente voltar a conversar lá e mostrar o produto? Que mudou bastante, porque eu fui numa reunião da Conseg, acho que há uns 6 anos. Não, você foi no comitê. No comitê, ele estava começando que o Marquinhos, né, abriu para todas as empresas de tecnologia, né, e foram várias faz empresas. Faz uns 6 anos, lá. Não faz? Faz mais, né? Faz mais. Então, foi quando nós começamos a desenvolver para assessoria. Lá eu levei um projeto, falei, olha, estamos começando a fazer isso, quem quiser nos procure. Aí 2 assessorias nos procuraram, 3, e elas estão desde o começo com a gente. Isso é bom. Bom, mas aí, assim, eu acho que tem sim espaço, Maurício, tem espaço. Eu estou trabalhando contigo e estou dizendo, né? Eu não quero ser assim agora de dizer modesto, né? Mas o pessoal do Centro-Oeste me ligou para perguntar, né? E foi muito bom o evento lá. É. Foi muito bom.
Eu não sei se Lá, aderiram sim, vários. Metade das assessorias da Consegue Centro-Oeste aderiram. Olha que bacana. Então, o cara da Novo Tempo de Cuiabá, Paulo, Sim, já está. sim, já está com a gente. Tá, são amigos antigos da Novo Hamburgo Seguros, que eram Nossa, parceiros você trouxe nossos. daquela época. Eles, tanto Brasília, né? Brasília, né, a gente pode conversar, mas eles são parceiros antigos, são assessorias grandes, né? E eu acho que eles têm necessidades também desse tipo, né? E fora, você acha que as Aconsegues hoje, como é que funciona essa interação entre elas? Não, nós não temos uma federação, já Aham. foi se discutido isso, né? Mas não chegou-se a amadurecer a ideia, né? Nós temos 5, na verdade, hoje, que é a do Rio Grande do Sul, né? São Que é o Paulo, Celso Azevedo, Centro-Oeste, São Paulo, Centro-Oeste, a Norte e Norte e Nordeste. Nordeste. Tinha a de Minas, mas pensaram à época em fundir com o Centro-Oeste, eu não sei se aconteceu na prática ou não, né? Eu acho que eram essas 5, né? Inclusive, a notícia que a gente tem desde ontem é que a gente vai estar no Conec, né? A gente Isso vai é estar muito com legal. stand no Conec e vai ser um stand... Todas ou não? Só Todas, São Paulo? Todas juntas? A tentativa do Montenegro é que elas consigam fazer um acordo e entrarem todas juntos, né? Porque o Conec não é um congresso estadual, ele é um congresso nacional, né? Isso. Ele é enorme, então vem gente de todo o país. Então, seria legal se as Aconsegues conseguissem se unir para fazer um stand só. Você sabe que ali foi um momento muito bom no último Conec para a gente interagir com as assessorias, porque todas elas tiveram seu tempo ali e falaram, né? As Aconsegues, né? A Consegue São Paulo, né? Sim. E cada uma delas falou e eu conheci muita gente lá, foi muito legal essa experiência. O produto de cada uma delas foi bem legal. A diferenciação, assim, né, de cada uma. Quem chegou por último foi a do Centro-Oeste, mas ela está muito forte, né? Ela tem bastante associados e tem uma expressão muito grande. E a do Norte e Nordeste, né? Que está, assim, interessante, né? O Norte e Nordeste tá forte, né? Como assessoria. O que está ainda talvez é o Paraná, que já teve, né? Que não tem mais, né? São talvez poucas assessorias, né? Mas já teve o Paraná também, né? É legal essa troca Não, né, isso aí, a tendência é vocês, cada muito vez bom. mais, não agir né, de uma forma coletiva, mas agir em ações como o Conec, como outros congressos, juntar forças e defender a Conseg como instituição, né, como alguém importante para o mercado de seguros, né? Bacana. Jairo, na visão de vocês lá da Christie, quais são as principais tecnologias que você vê pela frente que podem transformar o mercado nos próximos anos? Já citou aí a IA usada por algumas seguradoras, mas o que você acha que no dia a dia pode aparecer, que está aparecendo que vai ser um diferencial? Rapaz, pergunta difícil, né? O que seria um diferencial em termos de tecnologia para nós e para o corretor? Vou mudar a pergunta. Qual seria o seu sonho em tecnologia para ser realizado? Pois é, né? Que o corretor, que eu tivesse uma ferramenta para fazer ele vender seguro de vida, né? Vamos fazer. Nós estamos desenvolvendo alguns como é que eu vou dizer assim, argumentos fortes, né? Uma é a remuneração, né? Que a gente precisa fazer chegar. O que talvez o sonho de consumo seja como é que a minha comunicação para esse corretor, defendendo um certo produto, uma linha de raciocínio, seja efetiva. Porque, assim, hoje você tem uma multiplicidade de informação para o corretor que eu acho que não chega no destino. Ele acaba não absorvendo isso. Porque é muita né? informação, é muito conteúdo. É muito conteúdo, muita muito informação conteúdo. E todo dia constante. Ele acaba não vendo. Então, e-mail já não é uma ferramenta tão efetiva. O WhatsApp já está num limite absurdo, né? E não sei qual seria a ferramenta que fosse efetiva, de fato, para essa comunicação chegar e convencer, ou então ter argumentos para essa mudança. A gente tem esse problema aqui, porque a gente faz as comunicações no sistema, o corretor tem que marcar que leu, mas ele marca que leu e não leu, e depois ele me cobra.
Pô, por que você não fez? Foi feito, você marcou que leu, impossível. Ele vai lá. Porque é muita informação, o dia é muito corrido. E o cara é bombardeado hoje de informação o dia inteiro. E daí vem a pesquisa das companhias, ou pesquisa minha, ou pesquisa de alguém, ele não responde. Não responde. Entende? Então você fica meio, né? Eu acho que teria que alguma ferramenta de comunicação que fosse realmente percebida, né? Vamos falar de um podcast. Quem é que vai parar para assistir um podcast inteiro? Né? Eu sou louco, eu ouço porque eu ouço assim, no carro, no banho, Exato. na academia. Aí mensagens curtas que sejam efetivas. O que você vai dizer de conteúdo? Né? Eu não sei, sinceramente, mas eu acho que comunicar de uma forma assertiva talvez seja o melhor sonho de consumo que eu tenho usando tecnologia. Muito bem. O que você acha que o mercado pode esperar das assessorias nos próximos anos? Mercado de seguros em geral. O que as assessorias têm feito que você acha que vai impactar ainda mais o mercado? As assessorias precisam ajudar a preservar o corretor, né? Porque a gente existe por causa do corretor. E a gente vive dizendo, e eu escutei isso ontem ainda no evento da Consegue, né? O corretor passou por todas as crises que já vieram, o corretor vai desaparecer, mas não desaparece. Então, a gente precisa realmente cuidar do corretor. E é o que é nosso métier, a nossa função. Tem 2 corretores para cada caixa eletrônico no Brasil. Exato. Se realmente houver um cuidado com esse corretor e ele fizer o papel de distribuir o produto da seguradora, ele vai continuar existindo em nós também. Perfeito. Agora, se o corretor entrar em crise, a assessoria que só atende corretor vai junto. Vai junto. Então, esse conjunto é que a gente tem que preservar, né? E eu diria assim, talvez, não dizer o melhor caminho para o corretor, mas um caminho muito bom para o corretor é a assessoria, né? Por causa do cuidado que ela tem com ele, pelo aquilo que a gente conversou antes, né? Eu não vivo sem ele, né? Se ele vende, eu ganho. Então, eu vou fazer o melhor por ele, mas eu preciso que ele realmente se fortaleça. E fortalecendo o corretor, o mercado se fortalece e essa assessoria sobrevive. Perfeito. Jairo, a gente está chegando no final, queria que você deixasse uma mensagem final. Parte você já respondeu, que seria o corretor que ainda não tem assessoria, né? O que ele precisa fazer para contratar? Como é que o corretor entra em contato com uma assessoria? Como é que ele sabe qual é a assessoria que pode atender ele na região? Né? Explica um pouco disso e se você quiser deixar mais uma mensagem final, fica à vontade. Bom, como o corretor pode chegar na assessoria? O que tem acontecido com nós na prática? É o melhor marketing do mundo, é o boca a boca. Tá. É um corretor que conhece outro corretor que fala bem de assessoria, que a assessoria atende bem. Então, a gente está dentro, por exemplo, da ANS, né? Aí um indica o outro, né? O melhor caminho para um corretor novo, recém-formado, é a assessoria, pelas facilidades que ela vai trazer. Ela se relaciona com a seguradora, ela tem o contato, ela tem o caminho. O contrário, ele precisa desenvolver esse caminho, né? Então, eu acho que é muito importante isso, né? Para as assessorias. Você antes falou de corretor maior não cabe na assessoria. Claro que cabe, né? Porque a gente tem estrutura para atender corretor de todo porte. Isso, né? Todo porte, né? A gente tem corretores de médio e grande porte na nossa base e satisfeitos, né? Porque a gente dá o que ele precisa, a gente atende ele com nível de qualidade, né? O recado final, o que eu posso dizer? A gente está inserido no mercado, eu tenho 46 anos de seguro, né? Eu vivo disso, amo isso, é uma paixão minha, né? E eu quero deixar um legado, né, para esse mercado. Eu, quando executivo de companhia ou quando funcionário, fiz a minha parte. Hoje faço como assessoria e quero deixar esse legado para o mercado, né? E hoje, dentro da Consegue, né, como a Consegue, como instituição, né, fortalecer essa instituição para que ela possa cada vez mais atender o papel dela na seguradora, que é o que a seguradora quer, né? Então, esse é o nosso caminho. E obrigado pela oportunidade de ficar aqui. Obrigado você, obrigado todo o pessoal da Christie pelo atendimento, né? A parceria que eles têm feito com a gente. Eu vou mandar um recado para eles, vocês escutam o podcast, prestigiam, né, o Maurício, e vamos construir juntos, né,
essa plataforma que vai fazer a gente realmente ganhar E o velocidade, ganhar tempo e qualidade de serviço. o legal é que cada assessoria que entra, a gente incrementa algo mais, melhora atendimento, melhora produto, todo mundo sai ganhando. É isso. E para você, sucesso, né, Maurício? Vamos amém. lá. Obrigado. Juntos, né? Obrigado. Então tá bom. Amém. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Um abraço.